Bem-vindos de volta. Voltamos à conversa com Pedro Lino, administrador da Optimize Investment Partners. Pedro, temos aqui assistido a um êxodo dos investidores das ações europeias, com rumo aos Estados Unidos. Como é que olhas aqui para esta discrepância de fuga da Europa para Wall Street? Como é que olhas para esta tendência e poderá vir a agravar-se nos próximos tempos? André, este ano temos vindo a assistir a essa tendência, principalmente no último mês, devido à crise. Nós não podemos esquecer que temos uma guerra na Europa e por isso afeta muito mais as empresas europeias, a confiança dos investidores, não só europeus, mas também americanos. Nós não nos podemos esquecer que a maior comunidade de investidores, ou o dinheiro, está nos Estados Unidos. Na Europa isto depois acaba por ser residual e eu acho que quando começaram a sair as primeiras notícias da guerra na Europa, a primeira coisa que o investidor americano faz é, olha, tudo o que sejam fundos europeus, venda. Porque a primeira reação é proteger da incerteza, de não sabia o que é que ia acontecer. Depois, a chegar à altura, começou-se a falar de uma eventual guerra nuclear ou da ocupação da central nuclear e isso na Ucrânia, e isso causa bastantes incertezas. Por isso houve uma queda bastante acentuada dos mercados europeus. Aliás, o DAX chegou a estar a cair a meio de são mais de 20%, 21% ou 22%, depois conseguiu recuperar mais para o fecho, mas regressando ao dia de hoje, o que nós vemos foi uma recuperação impressionante, principalmente dos mercados americanos, que se compararmos com o dia 23 de fevereiro já estão positivos. Ou seja, para um investidor americano, a guerra não aconteceu, não há nada na Europa. Os índices, o S&P, salvo erro, está positivo quase mais 4% do que estava dia 23. Na Europa, não. A Europa ainda continuamos a ver os índices mais baixos, mas também não é com tanta queda. O Eurostock 50 está a cerca de 2,5%, 3% mais baixo, o DAX alemão também. Se compararmos que no início de março chegámos a estar a menos 10%, menos 12% relativamente a dia 23, mesmo assim foi uma recuperação muito forte. E por acaso até me surpreendeu pela dimensão, porque chega a um ponto, a guerra praticamente olhamos hoje em dia e não teve impacto nenhum, e muitos dos investidores que se assustaram e venderam, o que estamos a assistir é que, agora se quiserem regressar ao mercado, vão ter na sua globalidade até de comprar a preços mais altos. Mas é natural que a Europa seja mais prejudicada e que tenha mais volatilidade, porque eu sou da opinião que este conflito provavelmente ainda pode durar um pouco mais. Não vejo que as supostas negociações sejam negociações. O que a Rússia quer é muito simples, é a capitulação da Ucrânia. Isto das conversas é para inglês ver, porque não podemos estar à espera de negociações quando todos os dias o nível de bombardeamentos aumentam. E eu acho que isso pode ainda ter algum impacto nos mercados europeus e esperaria que tivéssemos agora uma pequena correção, mas acho que os mínimos, pelo menos nos mercados europeus, já foram vistos, que foram dias de pânico, foram dias de quedas intensas, onde os investidores não sabiam o que haviam de fazer, e o que também me leva a perguntar onde é que andam os bancos centrais nesses dias, porque o Banco Central supostamente devia primar pela estabilidade também dos mercados, não é só ceder a liquidez aos bancos. Mas nos dias em que os investidores não sabem o que fazer, ou cá, isto são eventos, se calhar, que ocorrem, já não tínhamos um de quase há 80 anos na Europa. Mas o que é feito um Banco Central? Na minha opinião, nesse dia, deviam ter feito uma coisa muito simples, que era tentar intervir no mercado, ou então dizer, olha, meus senhores, nós primamos pela estabilidade e reiteramos a confiança na economia, seja americana, seja europeia. Zero. Pedro, não se ouve falar nada. Acho muito interessante falas nisso, porque na China nós tivemos isso, tanto do Banco Central, mas do Governo. E já não é a primeira vez que o Governo chinês intervém no mercado, no sentido de suportar, da primeira vez de uma forma assim um bocado esotérica, não é? Fazendo desaparecendo CEOs de empresas, reuniões assim em gabinetes para os forçar a comprar ações e não vender, assim coisas um bocado mais obscuras, mas desta vez o Governo, depois das quedas que houve, veio dizer que vai fazer tudo para a economia continuar a crescer mais e vai tomar medidas concretas para suportar os mercados financeiros, o que é absolutamente extraordinário de um regime comunista, mas que tem já incrustado
e percebe a importância dos mercados financeiros, o que a Europa não tem, porque nós continuamos a não ver qualquer Pois tipo de suporte. O que aconteceu foi que as ações chinesas recuperaram brutalmente. Na Europa não há isso, nem do Banco Central, nem dos governos, não há nada. Portanto, cai o que cair, não há ali reforço de otimismo, de confiança, nada. Aquilo que o Pedro estava a dizer. Achas que a China já está no comboio superior em termos de apoio aos mercados que a Europa perdeu? Que há uma mudança de mentalidade e há uma distinção entre Europa, Estados Unidos e China. Os europeus são aqueles que menos apoiam o mercado. Aliás, acho que só pretendem ir ao mercado para emitir dívida. É a noção que dá é que os governos europeus precisam de financiar os déficits e vamos lá ao mercado. A parte acionista não se preocupa muito, o que diz muito sobre o desenhar da economia europeia que está a ocorrer nos últimos 20 ou 30 anos. Os americanos claramente preocupam-se, mas também não houve uma preocupação, e não houve uma preocupação nesta crise de há 2, 3 semanas, porque os mercados assim estiveram aqui, mas não vimos quedas de 8% ou 6%, como chegámos a ver na Europa. Os chineses, esses sim, já perceberam que tem um impacto positivo falarem bem do mercado, porque há muitos chineses investidos no mercado e que se o mercado sobe, os chineses também estão mais contentes. Isto é simples, é como os americanos. Se o mercado sobe e se no fim do mês vêm os seus planos de pensões e as suas poupanças a valorizarem, é natural que a minha propensão ao consumo seja superior, que eu esteja mais feliz. E quem diz que o dinheiro não traz felicidade não é porque ainda não percebeu bem, não viu bem uma conta bancária a crescer ao fim do mês, ou os investimentos. E nisso os chineses já perceberam o efeito que isso tem sobre as pessoas, mas acho que esta necessidade de intervenção verbal, e muitas vezes também compram ações no mercado, teve a ver com a forte desvalorização do último ano. Nós não nos temos que esquecer, as empresas tecnológicas chinesas baixaram quase 80% desde os máximos. Isto, muito pelo que estavas a dizer, perseguição a algumas empresas, alguns processos nas empresas tecnológicas. Depois temos a política Covid-0, que é, no fundo, há uma semana, salvo eu, foram 45 milhões de chineses estavam confinados. Isso tem um impacto também sobre a economia. Depois temos o aumento do preço das matérias-primas e a redução do crescimento da economia chinesa. Isto preocupa, com certeza, Xi Jinping e esta destruição da riqueza através dos mercados era muito preocupante. E depois não nos podemos esquecer que existia outro fator essencial, que era esta guerra que ainda existe entre Estados Unidos e China. E o facto dos Estados Unidos querem que as empresas chinesas cumpram determinadas regras, e acho que a certa medida bem, e os chineses não querem que as suas empresas gigantes tecnológicas partilhem os dados com outras entidades de supervisão que não a entidade local. E o que existe é uma ameaça de expulsão do Nasdaq, dos mercados americanos, das empresas chinesas. E muitos investidores estavam também a começar a entrar em pânico. Se as minhas Alibabadas são cotadas nos Estados Unidos, o que é que acontece à empresa? Não acontece nada, a empresa existe, elas vão estar cotadas em Hong Kong e é engraçado que Hong Kong, a semana passada veio referir outra vez, que criou um mercado especial para empresas que, estando cotadas nos Estados Unidos, ainda não estejam no mercado de Hong Kong, e criou um mercado especial para as acolher caso exista essa necessidade. Ou seja, mais uma vez a preocupação do governo chinês em arranjar uma alternativa para os investidores e dizer, não se preocupem que vocês não vão ficar com nada, se têm uma participação de X ações numa empresa chinesa, ela irá, se não estiver cotada nos Estados Unidos, irá manter-se cotada na praça de Hong Kong, seja na praça principal, seja numa outra que nós vamos criar. E por isso existe essa preocupação. Se fosse na Europa, eu duvido, aliás, primeiro que se criasse uma bolsa, tinha que se reunir 27 Estados-membros e não conseguíamos sair daqui. Por isso, aí a China, mais uma vez, está a ser proativa. Eu acho que agora é questão de ver para crer se as palavras do governo chinês também se materializam e se não há CEOs que, de vez em quando, vão a algumas reuniões. Pedro, obrigado por teres aceito o nosso convite. Muito obrigado. Esperamos por ti de novo. Vamos agora passar para o número da semana e o número é 15 referente a 15 cotadas, portanto o PSI 20
deixou de ser PSI 20, também já não o era, e passou a ter somente 15 cotadas. Saíram a Ibersol, a Nova Base, a Farol e a Ramada, que passaram para o PSI Geral, e o PSI 20, aliás, o novo PSI, tornou-se assim numa das bolsas mais pequenas da União Europeia. Marco, agora vamos olhar para a personalidade da semana e o que é que reservaste para nós? De novo, Jerome Paulo. É incontornável, tendo em conta a forma como o Presidente da Reserva Federal Norte-Americana consegue comunicar com os mercados e com os jornalistas de uma forma como não me lembro, talvez só a Greenspan conseguiria, mas por outros motivos. Mas Jerome Powell está muito bem na pele de governador ou de presidente do Banco Central norte-americano, consegue transmitir confiança, assume erros, que é muito importante, e a semana passada, mais uma vez, apesar da alteração drástica da política monetária, conseguiu tranquilizar os mercados e os índices subiram. Muito bem. Obrigado por ter estado presente. Este foi mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.